O vídeo de hoje é uma continuação de um papo que a gente estava tendo há um tempo atrás, que é sobre morar fora do Brasil, a decisão que a gente teve de morar fora, e a gente ficou devendo como foi esse pontapé inicial. Como casal, nós tomamos a decisão e largamos tudo no Brasil e nos mudamos para a Irlanda, e a gente vai contar como que foi essa adaptação e como foi essa escolha e os arrependimentos e o porquê de tudo que aconteceu. Olá, meu nome é Carolyn. Eu sou o Wallace. Nós somos pais de 4 menininhas, da Ivy e das 3 gêmeas idênticas, Alana, Brenda e Claire. Eu vou deixar os cards aqui em cima. A gente gravou um vídeo explicando como foi essa decisão nossa de morar fora do Brasil, como a gente se preparou para isso e o que a gente deixou para trás. E nesse vídeo a gente vai focar mais como que foi a chegada em Dublin, na Irlanda, esse processo, procura de trabalho, como que foi a questão dos estudos e a nossa depressão de chegada. Vamos fazer meio que em ordem cronológica. No Brasil a gente deixou emprego, família, tudo, mas o que nos apertou mesmo, psicologicamente, foi deixar o nosso cachorro. Nós tínhamos o Thomas, o Yorkshire. A gente não se sentiu confortável no começo, pelo fato de estar numa host family. Porque como é que foi a chegada? Aquela chegada foi aquela coisa, um monte de novidade. Nossa, ônibus de 2 andares. A gente chegou, tava sol, coisa rara. Tava friozinho, mas tava sol. E aquela coisa de não conhecer ninguém, mas de já ter uns contatinhos, né, da igreja, contatinhos que a gente tinha feito online, mas tava naquele território desconhecido. Fomos lá, pegamos um táxi, que nos levou até a casa da host family. Chegamos lá, tudo esquisito assim, sabe? E daí meio que já esfriando. Daí, vocês sobem, o quarto de vocês é esse, as regras são essa. Tal a tal horário tem o café da manhã. O nosso pacote tava café da manhã e janta inclusa. Ela deixava lá, tinha outros estudantes também na casa. A casa era meio que dividida, assim, uma porta de vidro que ninguém passava, que era parte dela. Chegamos lá, a gente sentou, deitou na cama assim, eu e ele, aquela coisa, caraca, caiu a ficha, né? O que a gente fez? Nossa, a gente largou tudo. Caraca, que decisão foi essa? Decepção total. A gente tá sujeito a isso, a gente tinha nossa casa, a gente tá meio que como se a gente tivesse de favor. Eu em tratamento. Tomando remédio, a gente tava se recuperando da ideia de perder ele, né? Porque ele, quem não viu, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, esse vídeo do tratamento dele. A gente achou que ele ia morrer mesmo, que foi o que o médico passou pra gente. E então a gente tava se recuperando da ideia de que não era bem aquilo, que ele não ia morrer. E daí ele já, com nó na garganta, eu vi ele com nó na garganta e ele já fechado, não queria falar, eu já sabia. E eu me sentia responsável por ter colocado ele naquela situação, porque eu que animei ele pra morar fora. Então, eu tava positiva, sabe? Mas só de ver ele mal, já me arruinou. Eu cheguei, a Karen falando das regras, e é difícil você chegar num lugar que você não entende eu não falava nada. Então, você vendo, no meu caso, sempre trabalhei, sempre tive minhas coisas, e você chega num lugar sem trabalho, sem nada, com uma mala cada um. Um tempo pra conseguir uma casa. Então, pra mim, foi um choque tremendo. Falei, o que eu fiz da minha vida? Nossa, se arrependimento me matasse. A gente chorou bastante, eu falei que foi. Eu vi que ele tava mal, e você falou, vai ficar tudo bem. Eu falei, vamos embora. Você quer voltar? O que é o negócio? Eu e ele fomos pra Irlanda com visto de estudante. Na época, o visto de estudante dava permissão de trabalho. Porém, era uma permissão de 20 horas semanais, ou seja, você só podia trabalhar legalmente meio período e o outro período você tinha que estudar. A não ser nas férias. Nas férias você tinha permissão legal pra trabalhar full time. 40 horas. O dia inteiro, 40 horas semanais. E daí a gente decidiu o seguinte, eu até falei contigo, você não tá se sentindo bem, vamos voltar. Amanhã a gente volta, a gente muda a passagem, que a gente tinha comprado passagem de ida e volta. A ideia era ficar 1 ano de visto. Porque o que era a minha ideia? Resgatar o dinheiro dele e falar, a gente não queremos cancelar o estudo e ir embora. Dele e no meu também. Então eram duas etapas que tinha que fazer. A gente foi na escola e lá não tinha como você pegar o dinheiro de volta. Se vocês quiserem voltar, vocês perdem o dinheiro. Nos pegaram pela grana. Daí você falou, então beleza, amor, vamos estudar os 6 meses que tem que estudar, aí a gente vai embora. Daí a gente combinou, não, 6 meses então a gente vai embora. E você ainda me fez prometer. Porque a experiência de muita gente estudando, analisando, e como eu já tinha morado fora, eu tinha percebido isso. Que muitas pessoas, quando vão morar fora do país, você precisa se manter, você precisa trabalhar para conseguir se manter. A menos que você tenha uma boa verba que te sustente
sustente por longos meses sem trabalhar. Eu sou rica! Que não era o nosso caso, a gente queria trabalhar. Só que essas pessoas, muitas vezes, elas se preocupam tanto em trabalhar que não se dedicam em estudar. E acaba que o estudo fica em segundo plano e muitas vezes é deixado pra trás e a pessoa só vai pra trabalhar. E tem muita gente que vai também e fica Abandona. igual a gente, abandona e vai embora, dá desespero. É. Se eu não tivesse você na época, eu teria feito isso também. Teria, não, vou embora, acabou. Na escola mesmo, quando a gente estudava, tinha amigos, meninas ficavam uma semana, 2 semanas, as meninas iam embora, não aguentavam. Porque é difícil você chegar num lugar que você não conhece ninguém, que você não fala o idioma, que você sabe que você vai só ter dificuldade. É muito difícil. Eu ainda tinha ela, que qualquer coisa que eu precisava, eu ligava, amor, preciso que faça isso. Vem aqui conversar com a mulher, vem aqui e tal. Que até eu passar todo o processo de ir pra escola, e você chega lá, você faz o teste pra ver onde você vai cair. Eu já fiz sabendo que eu ia cair no básico do básico. Se tivesse um abaixo do básico, eu tinha caído na base do básico. Play Sam, but the second time I have control the match. Depois do momento que eu comecei a estudar, eu encontrei mais 2 brasileiros também que estavam na mesma vibe que eu, que caíram na minha sala, que é o Marcos e a Van. Aí, que a minha sala até então só tinha árabe e coreano. Essa foi a vantagem, se você não assistiu o vídeo, você vai ter que assistir pra entender, mas era pra gente ter ido pro Canadá. Então a gente transferiu os créditos do Canadá pra Dublin. E no Canadá era mais caro. Então, com os créditos que a gente tinha do Canadá, a gente conseguiu fechar uma escola super boa em Dublin. Na sala dele não tinha nenhum brasileiro, o que é bem raro atualmente em Dublin, porque tem muito brasileiro. Mas na época que a gente foi, na época que a gente tinha... na escola... É porque ainda acho que na minha escola, por fato de ser escola cara, muito, realmente é difícil ter mais brasileiro. Depois desse terceiro dia que eu tava lá, que eu conheci o Marcos e a Vanessa, depois de lá, aí eu falei, pronto, aí já não vou querer mais ir embora. Foi assim, instantâneo, porque foi passando. Porque o que a gente tinha combinado? O foco era ele aprender o inglês. Então, a gente decidiu fazer assim. Você tá aqui pra aprender inglês, então você vai aprender inglês nesses 6 meses. Então não vai trabalhar, não vai procurar emprego, não vai fazer nada, você vai estudar. Então como eu já falava inglês, então eu também tinha mais oportunidades abertas e eu conseguia conciliar os dois. Sempre estudei e trabalhei, então pra mim não teria problema nenhum. Agora ele tinha que focar. Embora a aula dele fosse meio período, à tarde ele, mandava ver. Não entendo, não tava na escola. Uma semana a gente tinha pra achar uma casa nova. E aí ela percebeu que a gente tava sofrendo, que a gente tava triste, que eu tava muito triste, eu não comia, eu não conseguia comer na casa dela. Então por um tempo eu comi bastante Subway, vivia muito dessas porcarias assim. Então a primeira semana foi tensa e ela percebeu que a gente tava sofrendo. E a Karen, a mulher é muito gente boa, é porque eu não conseguia falar inglês, é difícil eu dar oportunidade pra pessoa assim, eu primeiro me fecho pra depois eu dar a oportunidade de conhecer. Também não ia adiantar muito porque eu não falava inglês. Mas ela era muito gente boa, então ela acolheu a gente. A Karen, por falar muito com ela, era bem cristã ela também. E a Karen vivia falando com ela, falando. A gente preocupado que a gente tinha que sair na sexta-feira e a gente não tinha casa. E a gente desesperado. A gente chegou na casa lá e falou, cara, a gente pode ficar aí mais 3 dias, 4 dias, a gente tá procurando casa e tal. E eu lembro até hoje, ela falou pra Karen, a Karen disse, falou, cara, eu orei o dia inteiro pra vocês não arrumar casa pra vocês ficarem aqui. Lembra que ela falou pra você? Porque ela tinha uma casa do lado e morava um indiano lá, estudante também, só que ele morava sozinho. E ela falou, cara, eu orei a noite, o dia inteiro pra vocês não conseguirem casa. Falei, veio de orar de outra pra confortar, porque a gente ficou louco, a gente não achava casa mesmo. Não é porque a gente não queria pagar, a gente tava disposto a pagar qualquer coisa, a gente tinha que sair, a gente tava desesperado. Tava uma época em alta, então é uma época de começo de estudos, então tava tudo já fechado. E a febre, né, todo mundo indo. E foi o que ela falou, não, então eu orei pra vocês não arrumarem casa, porque em uma semana o menino da casa do lado vai sair. Se vocês quiserem ficar aqui, eu vou ficar muito feliz. Porque e ela não tinha ninguém pra colocar. E ela gostava muito da Karen também. Aí ela falou assim, vocês podem alugar o outro quarto, eu faço esse preço, vocês alugam o outro quarto e tal. Foi uma benção, mas a gente chegou na sexta-feira lá desesperado, porque a gente não sabia até então que ela ia deixar a gente ficar. Nossa, e a gente nem sabia que ela tinha essa casa. A gente nem sabia, a gente não ficava lá, porque a gente saía cedo. Você conversava mais com ela, mas eu acho que eu não sei que papo que era. A gente não sabia que ela tinha essa casa, a gente não sabia que se ela tinha outra pessoa pra entrar na nossa vaga, já marcada em uma semana. Sempre chegava, todo dia chegava gente. Então a gente tava, caraca, tomara que ela não tenha ninguém, tomara que ela não tenha ninguém. E daí eu pedi pra ela, será que tem como? Eu sei que eu devia ter avisado com antecedência, mas a gente não tá achando e tal. Ela, deu pra ver na hora o alívio dela, sabe? Quando eu falei que a gente não tava achando. Que ela, que bom. E daí ela Por ser casa de host family também, era mais afastado, então não tinha brasileiro perto, não tinha mesmo.
E quando tava pra vencer esses 6 meses, então a gente começou, ele já tava manjando do inglês e tal, tava pra terminar esse período de estudo dele, de 6 meses, a gente falou, caraca, aqui é massa, quer saber? Vamos ficar um ano? nem chegou aos 6 meses. Porque eu lembro que com 4 meses eu comecei a trabalhar na Oxfam. É verdade. A gente já tava com amigos na igreja, com grupo, ainda rolou o esquema da igreja. Tava muito massa. A gente tinha casa. Muito massa. Casa, amigos, tipo, parceria pra rolê. Enfim, era muito legal. E daí a gente fechou e falou, cara, não, vamos ficar mais. Não tem como a gente ir embora. E daí a gente decidiu ficar mais. E nessa decisão junto veio também a ideia dele começar a trabalhar, já que, né, ele já tava... Os amigos também estavam procurando emprego. Vivia pra isso. A gente vivia pra procurar emprego e pra ir no mercado no final do dia. Só que aquela coisa, ele tava procurando mais sem pressa. A gente andava tanto nos mercados que a gente sabia dia de promoção. E a Karen já trabalhava, então pra mim, tipo, tranquilo. Eu não gastava, eu gastava com transporte. E quando fazia mercado... Era muito barato a alimentação. A gente comprava, às vezes eu nem precisava comprar, mas a gente fazia todo dia saga de passar em todos os mercados. Pãozinho. Todo dia, eu, Schubert e a Marca. Muito diferente. Essa parte de comida eu acho muito legal de morar fora, que são coisas muito diferentes do que a gente tá acostumado. Mas lá era muito mais diferente que aqui. Lá não achava nem feijão, né? Na época que a gente morava, hoje eu não sei. Então, mas lá não achava feijão, era só feijão enlatado. Não achava arroz brasileiro. Era só um saquinho assim pequenininho com arroz basmati. Era mais parecido com arroz brasileiro. Aí a gente começou a entrar na pilha, nosso grupinho ali. A Karen sempre fora, porque ela sempre trabalhando. À tarde ela tá sempre trabalhando e eu sempre com os meninos. Aí, gente, foi um desespero que a gente não arrumava emprego, não arrumava nenhum dos 4, desespero total, não arrumava de jeito nenhum. Falei, cara, quer saber? Fui numa entrevista de emprego voluntário, não ia ganhar um centavo. Foi legal. Mas falei, cara, eu preciso, tipo, porque eles falavam que ajuda, né? Eles davam carta de recomendação e tal. E essa carta de recomendação ia ajudar muito a conseguir algum emprego. Então isso chamou a atenção. E o fato dele conseguir melhorar o speaking dele. E não era muito tempo. Fala mesmo. E eu tava vagabundo demais lá, não fazia nada. Fui trabalhar na Oxfam, que era um brechó. Muito legal, muito legal. E tinha uma francesa, uma menina da Arábia Saudita e a dona também era francesa. Era nós 3. Aí quando eu comecei a passar a roupa e separar a roupa pra ir pro cabide, porque daí chegava e a gerente começava, ela separava. Aí teve uma época que a gente começou a fazer isso. E aí eu vi que era hora de eu sair, porque eu mais comprava as coisas do Oxfam, mas era baratinho. Ele não recebia, ele era voluntário, tava me dando prejuízo. Porque toda vez ele começou a chegar em casa com coisa de 3 euros, 5 euros, e eu comprava tudo, mano. Ele não recebia nada e todo dia chegava com coisa. Porque lá vendia livro, vendia CD, vendia roupa e sapatos. Óculos e essas coisas. Acessórios. Porque tem vários tipos de Oxfam. Aí tinha outra que era só de coisa pra casa. Oxfam, eles arrecadam todo o lucro deles, pagam as despesas de aluguel e dão uma porcentagem pra administrador e tal. E o restante mandam tudo pra África. Então ajuda a ideia. É só vive de doação. Com esse trabalho da Oxfam, ela me deu uma carta de referência. Porque eu não ia sair de lá, mas... eu saí porque eu arranjei um trabalho. E ela me deu essa carta pro trabalho. E voltando na história, nessa entrevista que eu fui, da Oxfam, quando eu fui fazer a entrevista para esse trabalho, que quem indicou foi o Léo. Nossa, nossa vida foi feita de várias circunstâncias que pode ser considerada sorte, mas a gente sabe que foi Deus colocando as pessoas na nossa vida. Uma coincidência super gigantesca, no ônibus a gente conhece esse carinha, o Léo, e eu começo a conversar com ele. Sabe quando você bate o olho e bate simpatia na hora? Ele ouviu falando português? Vocês falam português também e tal. Que legal. E daí eu comecei a conversar com ele. O Wallace ficou meio quieto e tal, mas eu... E já outros papos, foi simpatia na hora. E daí veio uma amizade. Ele já tava aqui há uns 3 anos lá. 2 anos, já tava há bastante tempo, ele já tava vivido lá. E ele ajudou. E daí a gente falou que tinha chego recente e tal, e que eu trabalhava, ele não. Enfim, eu era amiga do Léo, o Wallace não. Depois, quando elas começou a procurar emprego, eu falei, amor, peraí que eu vou falar com o Léo. E aí, será que não tem uma vaga pro Wallace e tal? E daí que o Wallace começou a trabalhar com ele conseguiu um trabalho com o Wallace. Não, aí ele me falou, te mandou mensagem falando que ia ter essa entrevista, que daí ia começar os trabalhos de verão, que todo mundo trabalha na universidade, e ele passou todos os caminhos, falou, vai lá, leva seu currículo, vai ser em tal lugar. Daí ele mandou eu ir lá nesse lugar. Tudo era assim, uma coisa atrás da outra, assim como a casa apareceu, o emprego apareceu, o meu emprego apareceu. Essa entrevista era pra cleaner da universidade, só pra falar.
que era o trabalho que bombava no verão. Muita gente trabalhou, muita gente sabe desse trabalho, é um trabalho que bombava. E os brasileiros tinham fama de trabalhador mesmo. Eu peguei esse trabalho por causa da carta da Oxford, mesmo que sendo vale limpeza. muito. Mesmo eu peguei essa carta, porque quando eles viram que eu fui lá, que eu tinha essa carta de recomendação, porque é melhor do que você chegar numa entrevista sem nada, não tinha recomendação de nada do país. Ninguém te conhece, ninguém sabe o seu currículo, não tem como Eu comprovar, lembro que eles né? pegaram a minha carta da Oxford e leram assim e falaram, ó, a mulher falou super bem de você. Eu falava pouquíssimo inglês também, eu de viagem, nem lembro o que eu falava com esse pessoal. E graças a Deus deu certo esse trabalho aí. O negócio é que ele teve esse período de preparo psicológico para entender que ele teria que cair o nível profissional dele. Eu já tinha isso na cabeça, que chegando na Irlanda eu ia procurar emprego. Apesar de eu ter o inglês, eu conseguiria sim trabalhar em outras coisas. Porém, o fato de eu gostar de criança e tal, e não ter uma indicação, minha primeira opção foi logo de cara childminder, que eles chamam, que é meio que babá. Mas na verdade eu dirigia, eu pegava as crianças, eu fazia refeição para elas e ficava levando nas atividades o dia inteiro. Logo no começo, a minha ideia era, eu vou ficar de babá um pouco e depois eu mudo de emprego. Porém, esse emprego eu consegui o quê? Muito rápido, segunda, terceira semana. assim. Depois que resolveu a casa, você conseguiu o emprego, porque daí você pôde focar, eu lembro que você ficava só no computador. Foi na segunda pra terceira semana eu consegui assim, e a ideia era, eu vou ficar um pouquinho aqui e troco. Só que era muito cômodo e muito vantajoso nesse trabalho, porque no período letivo, que eu tinha que estudar, eu trabalhava part-time, e nas minhas férias da escola, eram as férias das crianças também, e eu precisaria trabalhar full-time. E nesse trabalho eu conseguiria trabalhar full time. Então era super perfeito e o salário em nenhum outro lugar batia. E não, com certeza não, porque por fato da você trabalhar assim, você não paga, você vinha em cash. A gente não, a gente pagava taxa, a gente pagava tudo, sempre vinha desconto. E eu lembro que a Karen falou da situação de você tem que baixar o nível, mas na realidade a gente nem pensa em que você baixou o nível na hora. Você fica tão pilhado em arrumar um trabalho, tão feliz, porque eu lembro que o primeiro que arrumou um trabalho foi o Schubert. A gente ficou tão feliz porque a gente sempre acompanhou a saga de trabalho e de caminhada. A gente ficava tão feliz que a gente falava, cara, putz, o próximo sou eu e não importa o que seria. Você quer qualquer coisa. Você queria trabalhar. Tanto é que eu fiz várias coisas. Esse foi o meu primeiro emprego. Mas antes de começar esse emprego, eu fiz bico de várias coisas. A gente vai contar em outro vídeo só sobre trabalho. Inclusive, Cash, nessa época ele não estava trabalhando assim fixo, ele fez um casting porque tem vários seriados que aconteciam em Dublin. Eu fiquei na fila, Vikings. Né? Então eles caçavam elenco. Para os figurantes, eles caçavam lá. Então tinha ali, vai ter casting. Todo mundo que quer fazer figuração de Game of Thrones, tal dia, da tal horário, casting. Só que eles davam perfil. Tipo, eu não tinha nada a ver com perfil. Tinha uns com cara de Viking mesmo, barba até aqui e tal. Os irlandeses, e os caras assim. Eu não tinha nem barba na época, hoje ainda tenho pouco. Os Vikings são branquelos, ruivos na maioria das vezes. Nossa, que era fila o tempo inteiro. Foi no Temple Bar no esquema, mas eu fiz. A vontade de trabalhar na maior. Não, a gente fazia de tudo, olhava. E outra, vai que tinha, né, um outro papel na hora, né, que você podia. Quando você forma o seu grupo de amigos, você forma... a família que você cria fora. A gente tinha amigos na igreja. A vantagem de não ter filhos. Você pode ser imprevisível. São épocas, né? A gente aproveitou essa fase. Nem teria ido se tivesse as filhas. Tipo, gente... é coisa que pra gente ir no mercado hoje a gente já decide se vai levar as meninas, imagina mudar de país. Não. Época, a gente soube aproveitar, graças a Deus, a época. Graças a Deus. Que a gente fez o que tinha que fazer, porque se a gente soubesse como seria depois, mas graças a Deus a gente foi na escolha certa. Aí. Na casa que a gente acabou ficando, a gente ficou do começo ao fim na Irlanda, nessa casa. A gente tentou sair algumas vezes, mas por ela ser mais afastada, nenhum lugar o aluguel era tão em conta quanto lá. E pelo fato também de ser conta pelo contato. Tinha parque no fundo. Sim, o Malas começou a jogar, tipo, ele corria, né, lá nesse parque gigante que tinha no... Eu tava gordão por causa dos corticoides. Agora eu tô gordão por causa de outras coisas, mas eu tava gordão por causa do corticoide, então eu comecei a correr. E ele viu uma galera jogando futebol. Aí a bola veio pra mim e eu chutei e perguntei se eu podia jogar, sem saber falar inglês. Só que eu não sabia que era um time de futebol. Aí os caras falaram assim, não, vem e tal. Tava rolando golzinho, só que era aquecimento. Aí eu entendi que os caras deixaram, eu tava de tênis ainda. Aí eu fui, joguei, brinquei e tal. E os caras, vamos jogar aqui pra gente, não sei o que. E eu não entendendo ele joga muito nada. bem. Peguei e falei, peraí. Fui lá, busquei a Karen e falei, amor, o que eles querem aí?
Aí a Kelly pegou e falou, os meninos, eles participam de torneios, querem que você jogue pra eles e tal, deram contrato pra eu assinar e tal. Não ganhava dinheiro, ganhava chuteira na época e ganhava 50 euros, dependendo Ajuda do que. de custo, né? Acho que era a segunda divisão, uma coisa assim. E eu joguei o campeonato inteiro pra esses caras, e sem saber falar inglês. Pausa. O Wallace chegou em casa falando umas palavras lá que ele tinha aprendido no futebol. E ele crente que era inglês. Ele tava aprendendo a falar irlandês. Eu levei, eu falei não, pra Kelly, vai lá, inglês, falei, não, desculpa vamos... te falar, você tá aprendendo. Falei, vamos lá no treino e assiste um dia de treino pra você ver o que os caras estão falando, porque eu tô viajando. Porque quando tá jogando você não precisa, mas... Show. E, tipo... E era bem no começo, assim, eu não sabia nada mesmo de inglês, era bem no começo. Os caras me chamavam de brasileiro, Brasília, e eu viajava, era bem no começo, era um mês. Sim. Treinava 3 vezes na semana, às vezes 2, e jogava os domingos, né? Mas então, ele em campeonato fez viajei. amizade com os caras, depois o inglês foi melhorando, a amizade foi aumentando. Fui no velório. No velório, um dos amigos dele morreu. Faleceram, então ele teve Coisa essa experiência de velório irlandês, que é bem diferente. Bem diferente. Os caras me ligaram falando que... Mandavam texto, né? Aí, tu morreu fulano. Eu falei, caraca, você quer ir e tal? Eu te pego aí na sua casa, tal horário. Eu falei, cara, não, quero ir e tal. E eu fui normal, gente. Fui de calça e uma camisa normal, gente. Cheguei lá, todo mundo de terno e preto. Eu falei, Jesus, ninguém me avisou, velho. Todo mundo de terno. Sorte que na hora eles deram a camiseta do time. Aí ficou todo mundo normal, eu de jeans, os caras de preto, mas eu de jeans, isso aí tudo bem. E com a camiseta do time. Mostra, tipo, é como se fosse um casamento. Mostra foto dele pequeno até tal. Aí essa parte é a parte triste. Aí depois sobe vários amigos lá e tipo, e fala e dá o testemunho de alegria que viveu com ele. Uma boa experiência. Foi uma experiência, assim, eu vivi a cultura irlandesa mesmo, por causa desses malucos aí de futebol. Mas eu perdi de fazer amizade assim pra vida porque eu não falava inglês. Aí quando eu arrumei um emprego eu falei, cara, então, vou ter que parar, trabalhar e tal. E eu trabalhava, depois que comecei a trabalhar, eu trabalhava todo dia, só não trabalhava sábado. Porque qual que era o nosso pensamento? A gente trabalhava muito pra viajar. Isso é todo mundo. Todo mundo na Irlanda. É, 90%. Não sei se é agora, sim, mas a gente trabalhava, gastava tudo pra viajar. A gente guardava um pouco também, mas a ideia era justamente a oportunidade de estar ali no coração da Europa, pertinho de tudo, tipo 3 horas de Londres. Era um bate-volta, tipo 9 euros uma passagem. E a gente eu trabalhava todo dia, eu só não trabalhava sábado. E a gente viajou. Às vezes eu trabalhava sábado à noite. Depois que eu comecei a trabalhar... Domingo só sábado que a gente guardava o sábado, até hoje. Depois que eu comecei a trabalhar, nossa, eu vivia aquela cultura irlandesa lá no começo. Depois eu vivi a cultura dos migrantes mesmo, que era trabalhar e ralar. Mas antes de trabalhar, aproveitou. Eu aproveitei. Isso que é legal, uma a parte pena de morar não falar afastado. inglês. E eu, por outro lado, eu comecei a trabalhar como babá, me apeguei à família de um tanto, que fiquei com eles do começo ao fim. Eram 3 crianças, Paul, ele tinha 3 aninhos, um menino e 2 meninas, que tinha 5 e 6 anos. Daí que veio o nome da Eve. Daí que veio o nome da Eve. A menininha do meio se chamava Eve e, uma doçura. A mais velha era a Suzy. E daí quando eles vieram aqui conhecer a Eve, passear em Nova York e tal, eles puderam conversar um pouco mais com elas e foi super legal também poder ter essa troca. Foi tudo que aconteceu na nossa vida, foi a mão de Deus direcionando até as pessoas que a gente ia entrar em contato, os lugares que a gente moraria, os Achar lugares as pessoas que a gente... na rua igual o Leonardo, no ônibus assim, tipo... Claro, teve nesse meio tempo outras pessoas que não eram tão boas, mas que, passou e a gente aprendeu com tudo. E essa foi a fase, assim, que a gente passou, o nosso primeiro contato como casal morando fora do Brasil, onde a gente saiu da depressão para algum lugar que a gente se sentiu em casa. Lugar que quando eu cheguei eu chorava e queria, e hoje em dia, se eu tiver a oportunidade, eu volto. Era pra ficar 6 meses, no começo, renovamos pra 1 ano e depois pra mais 1 ano. E acabou que ficamos esses quase 3 anos lá na Irlanda. A gente só saiu porque apareceu a oportunidade daqui nos Estados Unidos mesmo. A gente tinha que voltar ao Brasil anyways, né? E você não gostava muito do clima. Tudo mofava e tudo, mas se eu tiver a oportunidade, eu volto. Sapato em 1 semana mofava dentro Mas é porque a gente era pobre. Porque a gente não tinha aquecedor em casa. A gente tinha, mas a gente não usava pra economizar. Colocava o aquecedor, sugava a energia. E a energia era de moedinha. Nossa. Era uma caixinha, você lembra disso? Tinha que colocar o euro. Que a gente colocava moeda e a gente via, conforme a gente gastava, a moedinha ia caindo. Então a gente via o tempo consumindo. Tem 50 centavos, então a gente ia lá e colocava mais moeda. É o sistema que a tiazinha colocou. Que era vinculado à casa dela.
energia elétrica na casa dela. Então ela vinha e recolhia aquelas moedas pra ajudar a pagar a energia. E a umidade de Dublin é tão grande, tipo é 100% de umidade o ano inteiro, que tem uma máquina que é desumidificador de ar. A gente teve que usar. A gente usava várias vezes, porque mofava a parede, mofava tudo pelo fato da gente não usar o aquecedor. Olha, dá pra contar no dedo da mão as vezes que eu usei short pra sair de casa. E em casa também, na praia e tal. Até no verão é tipo 20 graus no máximo. É, foi o que a gente pegou, né? Enfim, a qualidade de vida da Irlanda é incomparável com a qualidade dos Estados Unidos. Porque aqui eles são muito workaholics. É, a Europa inteira é diferente, né? É, a Europa eles prezam mais pela família, pela qualidade de vida, de você ter um tempo pra você e não ficar correndo só atrás de dinheiro. Você vê que tinha trabalhado Tanto é que caramba, o pessoal faz filho igual coelho lá. A gente tinha que estar lá mesmo. Não sei o que estamos fazendo aqui. Você vê, todo mundo tem 3 filhos, tem 4 filhos. A maioria. E as pessoas têm incentivo do governo, inclusive, pra ter mais filhos. É, Na Irlanda eu nunca vi tanta criança igual na Irlanda. E o povo viaja, o povo sai com os filhos mesmo pra passear. Uhum. Mas enfim, essa foi a nossa experiência de morar fora e graças a Deus foi muito abençoada. Aos poucos a gente vai contando a nossa história, contando tudo até o momento atual. Muito obrigado a você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Também aproveita e já se inscreva no canal. Às vezes eu falo segue o nosso canal, mas eu misturo tudo. Se inscreva aqui. Eu sei que é chato ficar falando isso, mas a gente precisa falar porque isso faz muita diferença pra gente. Ainda mais se você curtir, deixar seu comentário e ativar sininho. Isso motiva a gente a continuar produzindo mais vídeos e compartilhando mais do que se passa aqui na nossa casa. Tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos e tchau, tchau!